Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Para o mundo inteiro. Eu gosto de falar, nós temos espectadores na Austrália, na Noruega, na Suécia, no Canadá, em toda a Europa, na África, em Luanda, e em toda a América do Sul, do Amapá até a Patagônia. Então, esse nosso programa chega em todos os lugares. No final do programa chegam os WhatsApps comentando. Eu sempre gosto de falar. Há 2 semanas atrás, nós começamos a ter espectadores em Perth, na Austrália. Isso é muita diferença de 11 horas daqui para lá. E esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é que trata todas as doenças neurológicas, neurocirúrgicas, de intervenção, neuropediatria, tudo de neurologia nessa área aqui na nossa região, capitaneada pelos irmãos Érico Pascoal e o Fernando Pascoal. E a nossa convidada de hoje, nós estamos gravando o programa do dia 1º de março. Março é o mês da mulher. Quarta que vem é o Dia Internacional da Mulher. E nós convidamos uma mulher brilhante para começar o mês, tá? A doutora Bruna Venturieri. Eu tenho o maior orgulho quando vem aqui um aluno meu, um ex-aluno meu. Ela foi minha aluna. Ela formou em 2008. Ela é médica radiologista de primeira formação na residência do Firoiola. Depois ela terminou residência no IMIP, em Recife. E depois ela fez concurso para residência em neurointervenção no Instituto AVC da Amazônia. Tá? E a Bruna é a primeira mulher que terminou a residência, a primeira mulher neurointervencionista na nossa região. E ela vem aqui falar para a gente o que é isso, porque existe hoje um monte de confusões nas residências de radiologia. Ela vai explicar para a gente. Bruna, primeiro, super obrigado por você ter aceito o convite, eu fiquei orgulhoso de você, tá? Agora me faz uma coisa, você é a primeira neurointervencionista mulher numa atividade que é praticamente só de homens, né? E me conta, como chegou na residência? Me explica isso aí. Doutor, primeiro uma honra estar aqui com o senhor, meu professor, muito bom, uma honra mesmo. Obrigada pelo convite. Realmente é um desafio, né? A neuroradiologia intervencionista é uma área tradicionalmente ocupada por homens, né? Neurologistas e neurocirurgiões. Os radiologistas também fazem parte dessa subespecialidade, né? Para o acesso tem que ter graduação. Como é que você fez residência em neurointervenção, neuroradiologia intervencionista? Isso. Você aprendeu a tratar doenças dentro do cérebro por cateterismo, digamos assim. Isso. Sem ter que abrir a cabeça. Isso. Algumas patologias cerebrovasculares são passíveis pelo tratamento minimamente invasivo, que a gente utiliza catéteres, né? Há uma analogia com o coração, né? Então, é da mesma forma, a gente consegue acessar o cérebro por dentro das artérias e das veias para poder tratar as patologias. É uma técnica minimamente invasiva. Perfeito. Agora me fala uma coisa, Bruna. Como é o acesso à residência de neurointervenção? Você tem que ter
que pré-requisito? Isso é só para todo mundo ficar ciente disso. Porque realmente é uma pergunta muito comum, né? Mas como que uma radiologista, sim, a neuroradiologia é uma subespecialidade, neuroradiologia intervencionista, né? É uma subespecialidade que ela aceita como pré-requisitos a formação em radiologia, em neurologia e neurocirurgia. Então, radiologia geral. Isso. Neurologia. Isso. Ou neurocirurgia. Isso. Esses 3 itens são pré-requisitos para fazer a você prova. fazer prova para concurso de residência. Exato. Em radiologia intervencionista. Isso, exato. Você vai, certo. Existe a neuroradiologia, existe a neuroradiologia diagnóstica, mas aqui no nosso caso, o Instituto AVC ofertou a vaga para neuroradiologia intervencionista. Tá, outra pergunta, o que é um Instituto AVC? O Instituto AVC é uma entidade particular, né, privada, né, que fomenta ensino, pesquisa e extensão na Amazônia sobre patologias cerebrovasculares, tendo o AVC como foco principal. Né? Ele fomenta a pesquisa e está lutando para implementar uma linha de cuidados do AVC aqui na nossa região. Assim como tem a do infarto, das doenças cardiológicas, já está muito bem pré-estabelecido. A gente quer tentar seguir a mesma linha. Certo. Agora é interessante, isso é bom que todo mundo saiba, que o Instituto AVC, ou seja, a equipe de vocês todas, vocês trabalham tanto no serviço privado quanto no serviço público. Isso é super importante que todo mundo saiba. Sim. Então, no serviço público, vocês trabalham no Ofir Loyola. Isso, e no Abelardo Santos. No Abelardo Santos. Inclusive, fui assistir um curso de vocês lá de técnica, como é que vocês chamam? De simulação? De simulação. Sim. Fantástico. Eu fui lá. Isso com também vocês. é muito interessante. A gente, durante a nossa formação, a gente transita em hospitais públicos e privados, né? Para ter a nossa formação mais completa, de forma mais completa. Os 2 públicos, o Hospital Ofir Loyola e o Abelardo Santos. E o privado? Os privados, o Hospital Amazônia. O Guadalupe. O HCOR, que é o Consultório do Coração. Né? Então, o médico em treinamento, ele roda junto com os staffs nesses serviços, certo, auxiliando e aprendendo, né? Passando visita, fazendo os procedimentos, atendendo ambulatório. Eu te conheci dentro das salas de cateterismo. Foi. Né? Foi. Quais as patologias que você sempre trata por neurointervenção? Eu não sabia, sinceramente, não sabia que tinham tantas, tá? Sim. Tinham tantas. Sinceramente, olha que eu sou médico há 40 e poucos anos. Né? É que é tudo a evolução, assim, está muito veloz, assim, nessa área de terapêutica minimamente invasiva, né? Então, cada vez estão surgindo mais patologias passíveis de serem tratadas por essa técnica, né? A gente pode tratar aneurismas, malformações arteriovenosas, a gente pode fazer o tratamento do AVC agudo, que é o stroke, né, a trombectomia, a gente pode tratar fístulas. Mais recentemente, tem pesquisas que estão mostrando um caminho na derivação licórica por técnicas minimamente invasivas. Derivação licórica, sim, por técnica minimamente invasiva. Nós trabalhamos também junto com a oncologia na parte de embolização de tumores pré-operatórios. A gente emboliza o tumor para que ele, na hora da ressecção, o cirurgião tenha menos dificuldade por sangramento. Isso é fantástico. Isso. Vocês estão embolizando o tumor no cérebro. Pessoal, para quem não sabe, embolizar, eles entopem, usando um português de... entopem com micropartículas a circulação do tumor. Você mata o tumor. Isso. É fantástico isso. Né? Hoje em dia... É fantástico, é apaixonante. É apaixonante. Fantástico isso. Eu sabia que estava fazendo para a próstata, não estava sabendo que no cérebro. Sim, né? próstata, para miomas. Fazemos também para tumores. Para tumores, sim, dentro do cérebro. Tumores crâniofaciais, né? A gente também faz para a parte trabalha em conjunto com o pessoal da cabeça e pescoço. Sim, crâniofaciais. Mas olha que... Me fala uma coisa.
Então, só em caráter de eu considero o nosso programa de utilidade pública, porque as pessoas precisam saber o que se faz na nossa região. Então, vocês têm essa atividade no Ofir Loyola, esta atividade no Abelardo Santos. Sim. No Hospital do Coração, no Hospital Amazônia e no Hospital Guadalupe. Sim. Certo? Então, nós temos 5 referências na nossa região para tratamento endovascular, ou seja, endovascular é outro nome da neuroradiologia intervencionista. Isso. Você punciona uma artéria na perna, entra com os catéteres, vai lá no cérebro. Eles usam há muitos anos os microcatéteres. É muito delicado. Fala dessa delicadeza. É verdade. O nosso corpo todo, né? Mas mais especialmente o cérebro, ele exige uma delicadeza, né? A mão firme, porém de forma delicada, né? Uhum. Porque a gente lida com patologias com milímetros, né? E os devices que a gente usa, os materiais que a gente usa também são muito pequenininhos. Então, a gente tem que ter uma certa delicadeza, né, para tratar pela própria natureza do cérebro e também do material, né? A mão firme, porém delicada, né? Isso favorece de certa forma as mulheres, né, que têm essa habilidade. No treinamento isso a gente consegue alcançar. Gostei desse detalhe, as mulheres como... Eu estou puxando a sardinha para as mulheres. Quando eu comecei a fazer cateterismo, tinha uma mulher que fazia cateterismo no Brasil. Morava em São Paulo. Isso, a doutora Maeve. Depois, hoje, as presidentes da sociedade, a maioria agora são mulheres. É uma quantidade muito grande de mulheres na área, né? De fato, é. E nos anos 80, eu faço cateterismo de coração. A gente era considerado fotógrafo de cirurgião, porque tu fazia o exame para o cirurgião operar a ponte de safena. Sim. Depois que começou a intervenção, a desobstruir a artéria, a todos os tratamentos que nós fazemos, isso foi um salto na evolução do mundo. O doutor Eduardo Souza, que é da minha área de cateterismo, ele já até faleceu, o doutor Eduardo ele dizia, isso não é uma evolução, isso é uma revolução na história da medicina, uma revolução você tratar lá de fora por um cateterismo, isso é perfeito. Mas o nosso primeiro tempo acabou e a gente vai continuar já com essas informações precisas da doutora Bruna Venturieri aqui. Já, pessoal, um minutinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre neurointervenção, neuroradiologia intervencionista, como tratar as doenças de dentro do cérebro de uma maneira minimamente invasiva por cateterismo, com a nossa doutora Bruna Venturieri,
Tá? A Bruna terminou a residência aqui em Belém, no grupo Instituto AVC, em vários hospitais, no Ofir Loyola, no Abelardo Santos, na Amazônia, no Hospital do Coração e no Guadalupe, tratando cérebros de uma maneira interna. Mas, Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Um período da tua formação teve a pandemia, né? E na época da pandemia foi quando chegou a simulação. Eu fui assistir vocês fazerem. Pessoal, é incrível. Eles treinam, agora começou em cardiologia também, mas o primeiro foi na parte cerebral. Eles treinam eles pegam a imagem e criam no computador aquele cérebro e eles treinam antes de fazer como eles vão fazer. É isso? Sim. Explica para a gente. Sim, também, doutor. Isso também pode acontecer. Certo. Durante a pandemia, o uso de simuladores foi de extrema importância para o nosso treinamento, né? Uhum. Porque é uma época, como todo mundo lembra, eu acho, né? Faltou de tudo. Insumo, profissional de saúde, bem difícil. E a gente que entrou na residência ficava assim, nossa, e agora? Como que a gente vai treinar? Como é que a gente vai aprender? O nosso fluxo de treinamento tinha que ter sido mantido. E aí, na vanguarda, a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista, que é a SBNR, disponibilizou nos seus 18 centros formadores os simuladores. 18 centros São 18, no Brasil todo. Em 2021, hoje já são mais chancelados por ela. Uhum. Mas na época, em 2021, eram 18 centros e ela disponibilizou o uso desses simuladores para treinamento dos seus médicos, né? Certo. E isso rodou por várias sedes do Brasil por uma semana, no ano de 2021, para a gente aprender através de casos simulados, doenças simuladas no computador, por computação gráfica, né? O modelo de simulador foi desenvolvido por uma empresa chamada Mentes, que é líder nesse segmento, e assim, foi de extrema importância para o nosso treinamento, porque a gente podia fazer em quantidade, sem estar gastando insumos, sem estar arriscando vidas. Foi fantástico, realmente. E é uma simulação muito verdadeira. A neurointervenção tem essa vantagem, porque é muito verdadeira a correlação, a precisão do simulador, ajuda bastante. Foi muito válido para nós. Eu achei fantástico. Teve um simulador para fazer cateterismo que eu treinei. Você não, o computador não deixa tu errar. O computador não deixa você errar. É verdade. É incrível. Eu perguntei para o rapaz assim, olha, o catéter na minha mão, ele vai e volta, vai em sentido horário e anti-horário. Como é que eu vou fazer com o joystick aqui? Ele virou e disse, o mesmo movimento. Vai, volta, para a direita, para a esquerda, roda. É uma fidelidade assim, impressionante. Inclusive nos erros. Se você quiser errar, ele diz, você está errando. Não é por aí. Isso é muito bom. No nosso caso, além disso, a gente teve o feedback em tempo real com os experts da SBNR. Então, eles estavam olhando a gente treinar e dizendo, olha, isso você tem que fazer assim, isso normalmente a gente faz dessa forma. Orientação também em tempo real. Isso foi, inclusive, o tema do meu trabalho de conclusão da residência. O uso desses simuladores. Fala a tua tese de término de residência. Sim. Foi o uso dos simuladores. Sim, o quanto isso ajudou na nossa formação, da forma como foi implementado pela SBNR, né? Que é a tutoria online por ela e a disponibilidade desse simulador para a gente. Foi um ganho imenso, porque eram épocas difíceis, né? E a gente não sabia o que estava por vir. E isso assegurou o nosso fluxo de treinamento de uma forma contínua, né? E foi bem eficaz. O meu trabalho constatou a evolução antes e após o treinamento. E foi fantástico. Foi fantástico. Foi fantástico. Eu imagino, a tecnologia do mundo atual, ela deu... Eu que peguei toda a evolução, né? Toda a evolução, eu sou da época da máquina de datilografia. Eu estava assistindo uma aula na universidade em 74, assim,
Aí um colega meu falou para o professor, eu fazia medicina e ao mesmo tempo eu fiz licenciatura porque eu dava aula de química. Aí um colega meu assistindo aula de ciência dos computadores disse, professor, eu vi um computador numa revista que é assim uma máquina de datilografia com uma televisão em cima. Aí o professor de computação disse, meu filho, isso é ficção científica. Olha só, olha só. Olha só, ficção científica. Naquela época, para fazer uma raiz quadrada, a gente fazia a raiz, para resolver o computador, a gente montava o algoritmo e depois tu tinha que perfurar uns cartões, igual aqueles da loteria. A gente fazia um bloco de cartões, passava o dia todo lá no campus da universidade, lá no setor setor de computação, para colocar, e aí errava. Tu tinha que fazer tudo de novo para resolver a raiz quadrada. Naquela época, isso é 74, olha, muito tempo. Né? E, de repente, eu fui terminar a minha tese de doutorado em São Paulo, aí eu cheguei com o professor e disse, professor, olha isso aqui que eu fiz. No primeiro dia ele virou e disse, ótimo, coloque no computador. Aí eu olhei para ele e disse, professor, eu não sei usar o computador. Ele olhou para mim como se eu não soubesse ler. Nossa. Assim, meu filho, vem aqui. Eu me lembro que ele pegou, desligou e ligou. Isso aqui é um computador, a gente liga na tomada. Tá? Eu tive que anotar, naquela época tinha agenda eletrônica, toda a sequência ainda no DOS, tudo mais. Passou 2 dias, ele chegou comigo e disse, te matriculei no curso de computação do Serviço de Computação e Saúde. Você está matriculado, pode ir para a aula. Não precisa me pagar, eu já paguei. Assim mesmo, tá. Aí foi quando eu me atualizei no mundo. Mas olha, fantástico. Entrou no mundo maravilhoso Entrei no mundo maravilhoso da informática. Quando nós fazemos implante de válvula do coração, tu pega a imagem da tomografia e coloca no computador do cateterismo. Sim. Monta a imagem em cima, não tem erro. Não tem erro. Fantástico, Não tem erro, é uma coisa assim... a simulação, não dá nem para explicar direito. Tem disso, né? A gente consegue ensaiar casos, né? Casos específicos. Por exemplo, esse paciente tem uma doença rara, essa doença é difícil de ser tratada normalmente, qual a estratégia que a gente vai usar? A gente consegue ensaiar a estratégia, a gente consegue antever alguns tipos de resultados que a gente pode ter durante o tratamento, isso é fantástico. Bruna, a parte de tratamento de AVC, vocês fazem isso? Sim, fazemos sim. O tratamento agudo, né, do AVC agudo, o Instituto AVC é uma das metas, né? Estabelecer uma linha de cuidados, né, do AVC. Da mesma forma que existe, né, para o coração. Para o coração. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está lutando muito, né? O Instituto AVC já teve grandes conquistas nessa forma e a gente faz sim. O AVC agudo é passível de ser tratado de 2 formas. A gente pode usar só o que a gente chama de trombolíticos, igual na cardio, né, para ir tentando dissolver o coágulo que está lá no cérebro obstruindo o vaso, né? Quando não funciona totalmente ou então necessita de uma ajuda mecânica, a gente consegue intervir colocando stents que são como se fosse... Bobinhos de cabelo do tamanho de menores que uma carga de caneta. Mini tipiti. Menor que uma mola de caneta. Sabe o tipiti? Tipiti. Pronto. Mini tipiti. Para o pessoal da nossa região, todo mundo sabe o que é. O mini tipiti. O mini tipiti. Você coloca lá, ele se adere ao coágulo e você puxa e eles obstruem o vaso. Você tira o coágulo com mini tipiti. Eita, fantástico isso, fantástico. A gente consegue. Então, só para todo mundo saber, pessoal, quando a gente tem um AVC, um derrame, a maioria deles é porque um trombo, um coágulo, um coalho de sangue entupiu a artéria. Tá? Então, qual é a primeira conduta no mundo inteiro? Corre para o hospital, toma uma injeção de uma substância que vai tentar dissolver o coágulo e voltar ao normal. Quando você não consegue dissolver, entram os neurointervencionistas e, mecanicamente, eles tiram aquele trombo que está lá dentro. É fantástico isso aí. Eu tenho umas imagens, eu vou ver se eu consigo colocar no programa, mas as imagens são fantásticas, quando você desobstrui
e tudo volta ao normal. Assim, é fantástico. Inclusive, o paciente muda, assim, o status clínico, assim, em minutos, assim, a melhora é visível. Isso é uma das coisas que me dá mais satisfação na neurointervenção, é ver esse resultado assim tão real, rápido e... Tão real e rápido, daquela pessoa que no mínimo ia sair numa cadeira de roda. No mínimo, doutor. No mínimo ia sair numa cadeira de roda, ia ter dificuldade eternamente para comer, falar. Isso. É um dos tratamentos mais poderosos, eu acho, que da neurointervenção. Não, é revolução isso, sim, não é evolução. É revolução. Revolução na história. Bruna, eu lembro quando eu, fazendo pós-doutorado em São Paulo, em 2002, eu estava acompanhando um procedimento na perna de um paciente diabético. Na perna de um paciente diabético. Quando o médico colocou, eu estava acompanhando, auxiliando, ele colocou, o cirurgião vascular colocou um stent na perna e toda a circulação da perna apareceu, até o pé, eu lembro que isso foi assim, meu Deus, é a maravilha da... Agora imagina isso no cérebro. No cérebro. Que está aquela área, você olha uma área, está em sofrimento, você vai desobstrui, o sangue percorre tudo. Sim. Eu acho que essas coisas não têm preço. É verdade, doutor. Não tem preço. Como todo tratamento tem suas indicações e seus riscos. Mas quando bem indicado, no tempo certo, nossa, é um verdadeiro milagre da medicina. Todo paciente pergunta, tem risco? Eu falo, a cirurgia mais simples do mundo é cortar as unhas. E de vez em quando a gente corta errado. Entendeu? A cirurgia mais simples é cortar as unhas. De vez em quando alguém corta um cantinho. Então, mas hoje, com a nossa evolução, já entra no que eu chamo de complicação do procedimento. Sim, né? A gente se cerca, né, de todo o aparato possível, as equipes, né, médicas hoje, a formação, ela é perfeita. Ela é perfeita. Você não tem... Eu sempre falo, não existe um cirurgião que não sabe operar. Não existe, né? Todo mundo, às vezes tem diferença de um meio segundo, a diferença assim, do Schumacher para o Rubinho, meio segundo, mas todo mundo faz a mesma coisa, como todo mundo dirige carro, todo mundo aprende. E essa formação atual, ela é perfeita. Tá? Os resultados, eu sei porque eu estou no hospital junto com vocês frequentemente, são perfeitos. Tá? Ocorrem complicações? Ocorre como em todo mundo, mas... os resultados são ótimos. Bruno, a gente está no nosso minuto final. Dedica primeiro considerações finais e depois dedica o programa. Assim, é uma satisfação, né, terminar a residência nessa área tão dinâmica em termos de evolução científica e gratificante, né, de ver os resultados. É realmente muito bom. Tenho muito orgulho. E aí a vanguarda do Instituto ABC, né, tá aí de ser a primeira mulher do estado, né? Me faz muito feliz. E eu dedico, né, assim como a minha tese, né, agradecer a Deus, a minha família, que sempre me deram suporte, que eu precisei em tudo, aos meus preceptores, pela paciência, pelos ensinos, né? E ao meu orientador, Dr. Carlos Cleito, que já foi convidado do senhor aqui, ele que foi meu orientador, presidente da SBNR, dedico também pela confiança e generosidade. Certo. E o senhor por ter me convidado hoje, por estar aqui. Obrigado, Bruna. Pessoal, o nosso tempo acabou, a Bruna dedicou o programa até o orientador, a família. Família é sempre importante isso. Se a família não for importante, não dá em nada. A base de tudo. A base de tudo. Eu sempre falo, a minha família, se eu evoluir na vida, 99,9% é do conjunto. Pessoal, um fim de semana iluminado e semana que vem a gente volta. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.